Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais uma história bíblica, a palavra de Deus. Hoje eu venho contar para vocês a história de Salomão. Davi, como vocês viram na história anterior, ele reinou por 40 anos. Davi já estava bem velhinho, não conseguia mais reinar. Mas antes dele morrer, ele chama Salomão, seu filho, e constitui ele rei. E Davi dá muitos conselhos para Salomão. E diz: Salomão, se você andar nos caminhos do Senhor, Deus será contigo em todo o tempo e fará prosperar o seu caminho. Então Davi morreu e Salomão, ele reinou ali em Israel. Salomão amava muito a Deus. Então ele subiu a Gibeão para ali fazer sacrifícios ao Senhor. Se vocês têm acompanhado as histórias anteriores, vocês sabem que não existia ainda um templo para Deus. Havia sim uma tenda que chamava o tabernáculo, que foi construído no deserto quando o povo saiu do Egito. Esse tabernáculo ele era desmontável, porque como o povo vivia saindo de uma terra para outra, então tinha que desmontar o tabernáculo e montar na próxima. Quando Davi reinou, ele fixou este tabernáculo num lugar só. Então, todos os anos as pessoas subiam para ali fazer o sacrifício ao Senhor no mesmo lugar. Mas ainda não era o templo, ainda era a tenda. E Salomão, então, para agradecer a Deus, ele subiu para fazer um sacrifício. E naquela noite, Salomão, enquanto dormia, a palavra de Deus diz que Deus apareceu para Salomão. Deus falou para Salomão: Salomão, pede-me o que quiseres, que eu te farei. Deus, eu sou muito jovem para reinar sobre este povo. Eu não sei o que fazer. Peço para o Senhor sabedoria para discernir o bem e o mal. Eu peço entendimento para poder reinar sobre este povo, porque é muita gente e eu sou muito novo. Eu ainda não sei nada. Que coisa linda a atitude de Salomão. Foi uma atitude humilde. Em 1 Reis, no capítulo 3, Deus fala com ele: me agrado muito do seu pedido, Salomão. Então, sabedoria eu te darei. Não houve alguém tão sábio quanto você antes e nem haverá depois de você. Deus, vendo a humildade de Salomão, Deus ainda acrescenta: e porque não me pedisse riqueza, nem fama, e nem mesmo exterminar os seus inimigos, eu vos darei também riqueza. Salomão acordou, e ele, quando acordou assustado, ele viu então que era um sonho. Salomão, mesmo ainda muito jovem, ele começou a reinar ali sobre Israel. E houve um caso ali que veio impactar, confirmar o reinado de Salomão. A Bíblia conta que duas mulheres procuraram o rei Salomão com uma criança no colo. E as duas estavam nervosas, brigando. Uma delas contou a história para Salomão. Nós duas tivemos filhos no mesmo dia e nós estávamos dormindo. Só que ela deitou por cima do filho sem querer e matou o seu filho. E chegando de madrugada, ela pegou o meu filho vivo e colocou na cama dela, e pegou o filho morto dela e colocou na minha cama. Ao acordar, fui dar de mamar para o meu bebê, e quando olhei para o rostinho dele, eu vi que ele não era o meu filho. E ela insiste em dizer que o meu filho é o morto. Mas meu filho não é o morto, meu filho está vivo. E a outra dizia: não, este é o meu filho, o seu morreu. Você quer tomar o meu filho? Salomão, olhando aquelas duas brigando, olha a sabedoria de Salomão. Ele pediu para que um dos guardas trouxesse uma espada. E ele disse: corte essa criança ao meio e dê metade para cada uma. Ah, mas quando ergueram a criança para cortá-la ao meio, uma das mulheres gritou: não, rei, não faça tal coisa. Pode deixar o bebê com ela. Não, não corte o bebê. Chorando. E a outra disse: ah, pode cortar.
nem eu e nem você. Pode cortar. Quando Salomão viu a reação das duas mães, Salomão então pede para que o guarda não corte a criança. Ele fala: não mate a criança. Eu já sei quem é a mãe. A mãe é essa que gritou para deixar o filho vivo. Ela preferia perder o filho, mas ter o filho vivo, do que quanto que a outra que matou o seu filho enquanto dormia, queria que cortasse a criança. Naquele momento, todos que viram o fato e também que ouviram o que houve dentro do palácio, ficaram admirados da sabedoria de Salomão. A Bíblia diz que ele recebia muitas pessoas ali para perguntar-lhe muitas coisas. E ele tinha uma sabedoria muito ampla, até sobre raízes, sobre árvores, sobre os peixes. Tudo que perguntavam para ele, ele sabia responder. Era de verdade uma sabedoria sobrenatural, realmente dada por Deus. Salomão era um rei muito especial. E a Bíblia diz que enquanto Salomão estava reinando, houve paz no reinado de Salomão. Salomão não precisava guerrear, porque não havia inimigos. O seu pai Davi havia matado todos os inimigos de Israel. Então, Salomão estava reinando em paz. Salomão foi escritor de 3 livros da Bíblia: Provérbios, Cantares de Salomão e Eclesiastes. Alguns historiadores dizem que ele escreveu Cantares de Salomão quando ainda era jovem, Provérbios na meia-idade e Eclesiastes já quando ele estava velho. Percebemos pelos textos, pela experiência que ele conta em Eclesiastes. Essa linda história nos traz uma grande lição sobre o que pedir para Deus nas nossas orações. Salomão nos dá um grande exemplo de humildade. A Bíblia diz que Salomão amava muito a Deus e Deus se agradou tanto de ver o amor de Salomão por ele que ele disse: pode me pedir o que você quiser. E eu fico impactada com a humildade de Salomão em ele pedir sabedoria. A preocupação de Salomão não foi com ele. Ele não foi egoísta, pensando só nele. Ele pensava no povo. Ele queria ser igual ou melhor até que o pai dele foi. Davi reinou ali e sempre protegeu o povo. Deus sempre foi com Davi, mesmo com todas as falhas de Davi. Mas Davi tinha algo maravilhoso que a Bíblia nos conta, que Davi era segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Davi sabia se quebrantar diante de Deus. Então ali Salomão, ele também foi humilde ao dizer: Senhor, eu estou preocupado com o povo, pois sou muito jovem para reinar sobre este povo. Então me dê entendimento para discernir entre o bem e o mal. E Deus se agradou tanto que deu até mais do que ele pediu. Para você que já tem Jesus no coração, eu quero deixar este versículo para você em Tiago 1, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Olha, a Bíblia está nos ensinando em Tiago que nós devemos pedir sabedoria a Deus. Mas tem uma coisa, está falando que nós devemos pedir com fé, não podemos duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, a pessoa que faz uma oração já duvidando que vai receber, Deus nem atende. Mas quando você ora, você tem que lembrar que você está conversando com o Deus Todo-Poderoso, que te ama com amor eterno. Deus te criou, Ele te ama. Então, com certeza, quando você orar a Deus, Deus vai atender a sua oração quando você pedir sabedoria para Ele. Você deve sim, com fé, pedir para o Senhor: me dê sabedoria, Senhor, me dê discernimento de como agir entre o bem e o mal. Eu preciso saber. Sabe por quê? Se você não tiver o discernimento entre o bem e o mal, você pode pecar e desagradar a Deus. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz, que você fala, que desagrada a Deus. Por exemplo, mentir é pecado?
Sim, mentir é pecado. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus e nos impede de morar no céu. E Deus preparou, queridos, um lindo lugar para nós morarmos. Como todos nós somos pecadores, nós estávamos separados da glória de Deus. Não tínhamos mais acesso ao céu. Mas através de Jesus Cristo, do sangue dele vertido na cruz do Calvário, nós hoje podemos ter acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos sim pedir sabedoria para Deus. E se em alguma coisa você falhou, você pecou, peça perdão ao Senhor. Queridos, o Senhor Jesus, ele não ficou morto, ele está vivo. E a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, nosso Deus, intercedendo por mim e por você. Então, através do sangue dele, ele pode limpar nosso coração novamente e nós podemos herdar o céu e morarmos com ele, juntinho com ele, juntinho com aqueles que nós amamos. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, faça agora. Receba o Senhor Jesus na sua vida. Você tem esse desejo? Ore comigo neste momento. Repita as minhas palavras. Feche os seus olhinhos e fale comigo. Senhor Jesus, eu recebo a Ti como meu Salvador. Limpa o meu coração, perdoando o meu pecado. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Amém! Que Deus abençoe você ricamente. Todos os dias devemos orar, pedindo perdão dos nossos pecados ao Senhor. Mas não é simplesmente pedir perdão e continuar fazendo errado, não. Nós devemos nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado e aí sim pedir perdão ao Senhor, porque nós temos que reconhecer que nós erramos. Só assim o sangue de Jesus pode limpar o nosso coração. Espero muito que vocês tenham gostado dessa linda história. Não esqueçam de curtir, de compartilhar essa história com seu amiguinho. Se inscreva e faça parte dessa família. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.